Dona Odete. Então faz para a gente a prece dessa noite, por favor. Pois não. Senhor Jesus, amigos espirituais que nos acompanham nesse estudo, que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, e deixar que essa luz, a luz do entendimento, a luz da nossa renovação, possa penetrar no íntimo, fazendo essa limpeza vibratória em cada um de nós, para nós entrarmos em ligação com toda a espiritualidade superior presente, os nossos protetores, os nossos benfeitores espirituais, essa equipe de estudo que nos ampara, que nos abençoa nesse trabalho de aprendizado. Que nós estejamos despertos para receber esses ensinamentos e nos esforçarmos cada vez mais para praticá-los. Que o Senhor nos envolva em sua paz, em seu amor, em sua luz. E que nós possamos receber todas essas vibrações de conhecimento, todos esses sentimentos que também vêm com essas aulas, tocando os nossos corações. Que Jesus abençoe cada um de nós. Obrigado, Senhor, obrigado à espiritualidade aqui presente. Que assim seja. Pode começar, Lúcia. Então, ao preparar essa aula, bateu muito forte na minha mente a certeza de que vocês já sabem de tudo isso. Quanto vocês já sabem, como o nosso estudo está sendo proveitoso. E eu não vou dizer que essa aula fosse dispensável, porque como a gente já tem comentado com vocês em outras ocasiões, o nosso aprendizado acontece exatamente dentro dessa repetição. Repetição do conhecimento teórico, repetição na vivência prática. Bom seria se a gente recebesse uma informação, aprendesse um conceito, ouvisse um conceito uma única vez e aquilo ficasse resolvido para sempre. Mas a gente, mesmo já tendo raciocinado a respeito, registrado a importância, concordado com a importância da lição, com a importância daquele ensinamento, aceitado de uma forma racional e emocional, muitas vezes a gente ainda, na hora da prática, a gente age errado, né? Acaba fazendo escolhas erradas, fazendo coisas inadequadas. Então, com muita humildade, conscientes das nossas naturais limitações, lembrando que nós comentamos o que foi comentado ainda há pouco, somos crianças aprendendo a andar, né? Então a gente cai, levanta, cai, levanta. Então vamos, mais uma vez, com muita confiança na misericórdia de Deus, buscar conhecimentos para que possamos acertar cada vez mais e errar cada vez menos. E principalmente em relação à realidade da vida espiritual, a realidade da morte, o conceito da morte, nós ainda somos muito imaturos. Em tese, a gente sabe muita coisa, mas na hora da vivência prática, a gente ainda vacila, né? Então,
que os bons espíritos iluminem a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aprender o melhor possível os conceitos luminosos da doutrina dentro desse campo. Podemos passar para o slide seguinte. Eu disse que nós já estudamos muito, já sabemos muito, já aprendemos muito, mas não se sintam dispensados de ler, de estudar, melhor dizendo, a apostila. Qual é a diferença de ler e de estudar? Ler é um processo superficial. O que nós queremos que vocês façam sempre, não só em relação à apostila, mas em relação a toda a bibliografia espírita, aquela leitura refletida, com marca-texto, anotando eventuais pensamentos que lhe ocorram naquela hora ali na margem do livro, porque esse estudo de pensar, repensar, escrever, anotar, é muito mais produtivo, né? E eu já tenho também elogiado muitas vezes a qualidade do trabalho da apostila do Oeste. É muito bom, é muito material, coerente, eles nos cercam por todos os lados com informações positivas, objetivas, para a gente entender direitinho. Na aula de hoje, por exemplo, nesses 3 capítulos que a gente tem que estudar hoje, foi feita uma pesquisa na bibliografia espírita. Nós temos comunicação de espíritos lá do Céu e Inferno. Nós temos na página 22 uma mensagem do irmão X, que só ela vale a aula. Então, por favor, não deixe passar batido. Leiam com carinho cada página da apostila. A ideia da Ana de reduzir, de juntar 2, 3 aulas numa só, é muito boa, considerando a vida intensa, movimentada que todos vocês têm. E eu digo mesmo que seria mais repetitivo ainda, porque o básico a gente comenta aqui, os complementos ficam sob a responsabilidade de cada um de vocês. E principalmente, repito, nessa aula, com esse tema tão importante, que vai nos ajudar a nos prepararmos para a nossa morte, nossa própria morte, para a morte dos nossos familiares, para podermos levar conforto e esclarecimento para amigos que estejam desesperados, desequilibrados, sofrendo em função desse fenômeno tão natural que é a morte. Então, faz toda a diferença para nós e para aqueles que convivem conosco, porque realmente a morte continua sendo, apesar do grande progresso intelectual e até mesmo espiritual que nós já temos aqui no planeta Terra, ainda é um tema muito mal compreendido. Tem gente que não gosta nem de pensar neles, uma rejeição absoluta. Não querem pensar na própria morte, nem na morte dos seus entes queridos, né? É um assunto que, para muitos, ainda é desconfortável, né? Pois é. E nos nossos estudos anteriores, do volume 1, do volume 2, nós já tivemos oportunidade de caminhar um pouco dentro desse território. Mas hoje vamos, então, recordar e reforçar. Podemos passar para o próximo slide. Uma das maravilhas que a doutrina espírita nos traz, nos faculta, é nos livrar do desespero. De modo geral, não, hoje a gente vai pensar nisso em relação à morte, mas com a nossa fé racional, que nós pensamos ainda há pouco, o nosso olhar para a vida de um modo geral se modifica, se amplia. E na apostila vocês vão ver que há um momento em que comparam esse nosso trabalho de fé racional à escalada de uma montanha.
Quando eu estou no pé da montanha, a minha visão é estreita. À medida que eu estudo, que eu cresço, que eu desperto a consciência, que eu atinjo a metade da montanha, ou o ápice da montanha, o meu olhar é muito mais amplo, né? E realmente isso acontece sobre todos os aspectos da vida. Mas, voltando ao nosso foco, quando a gente entende melhor que a morte é um fenômeno natural da vida, que é item que faz parte, por determinação divina, da dinâmica da vida, tudo na vida nasce, cresce, vive e morre. Quer dizer, vive, cresce e morre. É preciso que a gente introjete bem essa certeza de que não há razão para desespero. A verdadeira vida é a vida espiritual. A partida de um ente querido não significa a perda de um ente querido. É uma expressão errada, muito comum, muito frequente no mundo. Nós já comentamos isso com vocês. Ninguém perde ninguém. Quando existem os verdadeiros laços de afeição, a gente está unido pela eternidade, né? E esse laço de afeição nos une não só a pessoas, como nos lembra a nossa lição, nos une até mesmo aos nossos animaizinhos de estimação, né? Então, tranquiliza muito o nosso coração saber que não existe uma separação eterna, é uma separação transitória. E nos livros de André Luiz que nós temos estudado, a gente vê que não só há o reencontro após o desencarne, como há encontros e reencontros, mesmo quando nós ainda estamos na dimensão material da vida e os nossos entes queridos na dimensão espiritual. Nós temos essa ligação, essa sintonia que nos permite estar sempre com aqueles que amamos, né? Então, realmente não existe o fim de tudo. Essa ausência física é transitória e passageira. E se ela nos incomoda, é porque nós ainda temos lacunas no sentido de desinformação dos conceitos efetivos da nossa emotividade. E, como em tudo na vida, eu é que tenho que buscar, eu é que tenho que estudar, eu é que tenho que conquistar conhecimentos, informações que me ajudem a entender melhor a vida, né? E quando a gente cresce sob o aspecto espiritual, emocional e também intelectual, todos os nossos tipos de relacionamento, todo o nosso tipo de convivência também melhora, também cresce, né? Então, tenhamos certeza de que essa visão cultural aterradora da morte é desinformação, é fruto da nossa ignorância, porque nós ainda não buscamos, não elaboramos efetivamente o conhecimento adequado acerca desse aspecto da vida. E o Espiritismo, com o trabalho magnífico de Kardec, que a gente abre um parênteses aqui para agradecer, para homenagear com muito carinho, Kardec, com o seu trabalho de codificador, matou a morte. Quem estudar as 5 obras básicas da codificação não vai ter dúvida nenhuma de que a verdadeira vida é a vida espiritual, que a vida continua. E um trabalho respeitável, não é baseado em misticismo, não é baseado em opinião pessoal, se bem que a opinião de Kardec para nós é extremamente respeitável, mas nós já estudamos isso em aula anterior. A doutrina espírita, ou a terceira revelação, é ciência, filosofia e religião. Foi estruturada em todos os detalhes com base científica, base no método teórico experimental. Tudo que Kardec fala tem esse cunho científico. Quando ele nos diz que a morte não existe, não é a opinião dele, é porque ele ouviu
ele e amigos deles, como vocês sabem, em outros grupos, em outras cidades, em outros países, faziam sessões mediúnicas, recebiam comunicação de diversos espíritos. Na apostila vocês vão ver alguns exemplos aí das comunicações do céu e inferno, de espíritos de diferentes graus evolutivos, diferentes posições sociais, e todos vinham depois da morte dizendo que a morte não existe, que a vida continua, e continua exatamente como ela é. A morte não santifica ninguém, a gente continua amando, pensando, sofrendo, enfim, do mesmo jeito quando estávamos encarnados. Então, esta prova maior da imortalidade que nós encontramos nos conceitos da doutrina são efetivamente um fato extraordinário que transforma a nossa vida, a nossa maneira de ver a vida. Podemos passar adiante. Essa prova da imortalidade, como eu disse ainda há pouco, é um fato científico extraordinário. Peço a vocês que não deixem de estudar o céu e o inferno, assim que possível, porque aquelas experiências, aqueles fatos narrados por Kardec ali, não só na primeira parte, quando ele mostra a real visão que a doutrina tem acerca de céu e inferno, purgatório e etc., como esses depoimentos selecionados por Kardec, com especial carinho, modifica mesmo a nossa maneira de viver, porque faz toda a diferença a gente acreditar ou não na vida espiritual. E quando a gente tem razões científicas para acreditar na continuidade da vida, quando, através do estudo, do conhecimento, somos levados para mais profundas reflexões, modifica completamente a nossa vida. Diminui o nosso sofrimento e nos ajuda a entender uma porção de coisa que poderia ser verdadeira tragédia no nosso dia a dia. Basicamente, o conhecimento da realidade da vida espiritual modifica todas as nossas prioridades, né? Podemos passar adiante. Então, agradeçamos a Deus por mais essa oportunidade de repensar a respeito desse assunto. E o que é que Kardec nos ensina? Kardec simbolizando a equipe verdade. Vamos recordar aqui também esse item básico da doutrina. O que é a equipe verdade? A equipe verdade é aquele grupo de espíritos de luz, espíritos de grande hierarquia espiritual que trabalham com Jesus, que fazem parte da equipe de Jesus na sua missão relativa ao planeta Terra e humanidade terrestre. Então, equipe verdade é um grupo de espíritos de luz, dirigidos, liderados, comandados por Jesus. Se vocês ainda têm qualquer dúvida em relação a esse conceito, leiam o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês verão lá as mensagens que Kardec colocou ali. Sem dúvida nenhuma, é Jesus conversando conosco. Então, nós podemos ter certeza de que a doutrina espírita matou a morte, de que a doutrina espírita nos afirma com toda segurança de que a vida continua e que existem ligeiras diferenças, sutis diferenças no processo do desencarne, no instante da morte. Como eu disse, na doutrina a gente não pode ter nenhum olhar inflexível, não estabelecer nenhum denominador comum rígido. Não, cada caso é um caso. E quando eu penso nisso, eu me lembro do nascimento aqui na Terra. Cada parto é de um jeito. Uma mesma mulher
na sua família, tendo 2, 3, 4 filhos, cada parte é de um jeito. Um é mais rápido, um é mais lento, um é menos dolorido, outro é mais dolorido, um precisa de cesariana, enfim. O mesmo acontece, as Olha, circunstâncias variáveis em relação ao nascimento, na hora do encarnar, acontece na hora do desencarnar. Então, cada caso é um caso, consequência de vários fatos da experiência individual daquele ser, né? E então, cada morte, cada desencarne, cada separação da alma do corpo físico está diretamente relacionado com o grau evolutivo daquele espírito, com o preparo maior ou menor que ele tem, o conhecimento que ele tem ou não tem, enfim. Quanto mais conhecimento, quanto mais, como é que eu vou dizer, informações relativas à vida espiritual, ao processo propriamente dito, maior ou menor a perturbação espiritual que vai ocorrer no momento do desencarne. Fazendo uma comparação muito singela, muito até prosaica, nós queríamos que vocês pensassem, se a gente fosse para a China e chegasse lá sem saber falar chinês, as coisas iam ser muito difíceis. Se eu me preparar adequadamente, sabendo que um dia eu vou para a China, se eu me preparar adequadamente e aprender a falar, a me comunicar, a lidar com esses itens dessa experiência, quando eu chegar lá, eu vou ter menos dificuldade, né? Então, depende muito de nós, do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa fé, da nossa busca, do nosso trabalho, que redunda em crescimento espiritual, ser mais fácil ou mais difícil, né? Então, considerando o grau evolutivo do ser, da alma que está passando por esse processo de desencarne, o que ela sente? É um processo doloroso? Como é que se dá esse processo? Como é essa ligação do corpo com o corpo, perispírito e espírito? Isso também nós já estudamos. Diversos níveis, sempre em função do conhecimento que temos ou não, do preparo que fizemos ou não, né? Então, podemos passar adiante. No instante da morte do corpo, nós sabemos, a gente não tem dúvida nenhuma em relação a isso. A alma retorna ao mundo espiritual, a verdadeira vida, a nossa realidade maior, né? O que é transitório e passageiro é a nossa vida aqui na Terra. Cada vez que a gente encarna aqui, a gente sabe que é por um pequeno período. E a nossa vida espiritual, nós sabemos que se estende pela eternidade afora, né? E esse nascer e renascer, esse retornar a essa abençoada escola terrestre, é misericórdia divina, nos proporcionando oportunidades de desenvolver talentos, de conquistar conhecimentos novos. Já em aula anterior que nós tivemos com vocês, nós trouxemos aquela comparação da criança na escola que tem as primeiras aulas de matemática. Vocês lembram? Que a criança no jardim da infância, no prézinho, no primeiro grau, não tem ainda abstração psíquica para entender o que é o numeral abstrato. Então, o professor usa palitinhos de picolé, os ábacos coloridos, os desenhos no papel ou no quadro negro, para concretizar um numeral abstrato para ela entender esse universo invisível, imponderável que ela está adentrando, né? O mesmo acontece conosco em relação aos valores espirituais, às virtudes espirituais. Tem muita coisa
que aqui nessa experiência concreta, no dia a dia da carne, nessa abençoada escola terrestre, nós aprendemos mais rapidamente e de uma forma mais evidente, mais óbvia, e o nosso progresso fica mais fácil. E progredindo, e com maior conhecimento, nós desenvolvemos mais rapidamente os nossos diversos talentos, intelectuais, morais, espirituais, etc. Né? Mas o importante, acima de tudo, ao pensarmos na encarnação e desencarnação, é lembrar sempre que a vida espiritual é que é a nossa verdadeira vida. Por mais que essa vida material concreta seja valorizada por nós não podemos esquecer em momento nenhum de que ela é transitória e passageira, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Podemos passar adiante. O princípio espiritual inteligente e individualizado, isso também nós já estudamos, conserva sempre a sua individualidade, em qualquer dimensão. O que quer dizer qualquer dimensão? Tanto quando encarnado, como quando desencarnado. Essa nossa individualidade, nós nunca perdemos. Na aula anterior, quando a gente estudou esse assunto, nós citamos outras correntes filosóficas, muito especialmente o panteísmo de Spinoza, que chegou pertinho do que a doutrina ensina. Só que ele dizia que o princípio espiritual, ao desencarnar, como uma gotinha d'água, retornava ao oceano imenso da vida, se diluía no mar. E a doutrina espírita, com o trabalho científico de Kardec, mostra que não, que a morte não nos tira a identidade. Pelo contrário, ela se mantém, ela se acentua, ela se revela, e nós continuamos na dimensão espiritual exatamente aquele ser, aquela pessoa que somos. Né? A morte não santifica ninguém. Continuamos do lado de lá, com qualidades ou defeitos que tenhamos aqui. Né? Então, essa pesquisa científica feita por Kardec nos mostra, de uma forma insofismável, indiscutível, que mantemos a nossa individualidade e somos, inclusive, reconhecidos pelo nosso corpo perispiritual, pelo revestimento energético do nosso perispírito. Né? Esse corpo fluídico pode ser modificado por uma série de fatores, pelo nosso grau evolutivo, pela nossa vontade. Se eu gosto mais de uma determinada encarnação que eu tive, pode não ser essa de hoje, mas eu me sinto melhor, mais afinizado com a minha encarnação anterior, eu vou aparecer para os meus amigos, para os meus familiares, com aquela aparência que eu tinha naquela encarnação que eu gosto, que eu aprecio, mas mantendo sempre a minha individualidade, né? Bom, podemos passar adiante. Falar sobre o que é o corpo, o que é o perispírito, o que é o espírito, eu acho que não é preciso, só aquela ilustração já fez a gente lembrar, né? Então, continuando no nosso raciocínio, a morte não santifica ninguém, o espírito continua exatamente como é, por isso é que nas comunicações de Kardec a gente encontra comunicações de espíritos bons, de espíritos maus, de sábios, de ignorantes, de felizes ou infelizes. Efetivamente, a alma leva consigo a lembrança, o registro dos atos praticados. Então, plantamos a sementinha aqui e levamos o resultado para a dimensão espiritual. Essas lembranças, às vezes, são doces, às vezes são amargas, sempre em função das escolhas que fizemos
com o nosso livre-arbítrio. Eu não tenho a menor dúvida de que, de todos os talentos que o ser inteligente possui, o livre-arbítrio é o mais importante. É o que nos coloca senhores de nós mesmos, é o que nos ajuda, ou melhor, possibilita que nós dirijamos a nossa própria vida, que nós construamos a nossa felicidade ou infelicidade. E isso acontece tanto na dimensão material da vida, como Sim. E vejam que esse item que nós vamos comentar agora também tem tudo a ver com o que nós estudamos ainda há pouco lá no Livro dos Espíritos. Quanto mais evoluído, menos o espírito se prende às coisas materiais. Quanto mais evoluído, mais ele compreende a transitoriedade dos valores materiais que ele deixou na Terra. E o espírito de relativo grau evolutivo usufrui, possui bens materiais sem ser possuído por eles. E isso é a libertação. Na hora que eu desencarno, eu sei que tudo aquilo que era material, na verdade, não me pertence e fica na Terra. Esses dias eu estava lendo um livro tão interessante que, falando exatamente sobre o que nos pertence ou não, a frase que me tocou dizia assim: até mesmo o ar que nós respiramos não nos pertence, porque a gente tem que devolver. Então, realmente a lição do desapego é muito grande. Não quer dizer que a gente vá desvalorizar os itens, esses talentos materiais que constituem a nossa vida, família, instrução, trabalho, saúde, etc. Tudo é talento respeitável que precisa ser muito bem cuidado por nós, mas devemos sempre estar atentos, vigilantes para usar sem apego excessivo, entendendo sempre que são transitórios e passageiros. Podemos passar adiante. Outra coisa linda, outro conceito lindo que Kardec cientificamente nos trouxe foi a possibilidade da comunicação, da interação entre as duas dimensões da vida. Isso dos espíritos encarnados poderem se comunicar com os desencarnados. É possível, acontece com muita frequência, às vezes em condições muito favoráveis, perceptíveis, outras vezes nós nem percebemos, nós estamos sendo influenciados, estamos sendo tutelados por bons espíritos ou maus espíritos, como se fôssemos marionetes. Tal a facilidade desse canal de interação, de intercomunicação que existe entre os dois planos. Esse intercâmbio mediúnico será maior ou menor de acordo com o meu conhecimento. Outro item que a gente já estudou bastante, que é muito importante ser recordado agora, é em relação à mediunidade. O que é mediunidade? É uma faculdade natural. É um talento que a misericórdia do Pai concede ao ser inteligente dentro daquela lista de incontáveis talentos, né? E essa faculdade mediúnica é a ferramenta adequada, é um instrumento adequado que permite essa interação, essa interatividade entre as duas dimensões, né? E na bibliografia espírita nós encontramos provas insofismáveis, indiscutíveis de como isso funciona, para o bem e para o mal. Vamos agora lembrar um exemplo lindo no trabalho do nosso querido Chico, que tinha uma mediunidade extraordinária, todos os tipos de mediunidade, né?
e que com esse potencial mediúnico realizou lindos trabalhos. E eu guardo com um carinho muito especial no meu coração a série de livros que ele fez com jovens desencarnados. Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se existe na internet, mas valia a pena vocês procurarem. É uma meia dúzia de livros só nesse teor de trabalho. Vejam vocês, o trabalho mediúnico do Chico foi, no começo, trabalhar com o Emmanuel, depois trabalhar com o André Luiz, depois trabalhar com jovens desencarnados. Esse trabalho com jovens desencarnados foi muito, como é que eu vou dizer, científico, porque ele recebe a conversão dos jovens contando como foi que morreram, por quem foram recebidos lá. Na mensagem que ele traz para os pais daqueles jovens, ele fala nome de bisavós, de avós, circunstâncias do desencarne, fala apelidos da família, fala da noiva, da esposa, dos filhos que deixaram, que ficaram. É, assim, indiscutível. E, após a comunicação recebida, os colaboradores do Chico contato com a família e confirmavam aqueles dados todos. É uma coisa, assim, maravilhosa, que a gente precisa agradecer a Deus, porque fortalece a nossa fé racional. E essas comunicações, além de nos ajudar a constatar a continuidade da vida, além de mostrar que a morte não existe, ainda demonstram itens, a qualidade, o sentimento, a inteligência daqueles espíritos que estão se comunicando, né? E aqui eu trouxe essa foto para lembrar, para recordar com vocês, uma das aulas que nós tivemos, comprovação científica da continuidade da vida, com o trabalho do Sr. William Crookes. Vocês estão lembrando? Ele, membro da Real Academia de Ciência da Inglaterra, recebeu como missão da Academia de Ciências estudar as manifestações mediúnicas para provar que aquilo era uma fraude. E ele, então, com seus colaboradores em laboratório, num trabalho assim muito sério, faz sessões mediúnicas com uma médium chamada Florence Cook, que era uma jovem senhora gordinha e baixinha, mas portadora de uma mediunidade de efeitos físicos extraordinária, e consegue materialização de vários espíritos, mas muito especialmente dessa entidade que nós estamos vendo aí na foto, que é Kate King, uma jovem judia, alta, magra, longilínea, um biotipo completamente diferente da médium, o que já é uma comprovação que elimina todo tipo de fraude. E ele faz inúmeras sessões de materialização, ele tira a foto do espírito materializado, ele caminha pela sala de braços dados com Kate King, e quando chega o final da sua missão, Kate King se despede dos seus amigos e todo mundo lamenta que ela vai embora, que ela não volte mais, porque ela explica que ela tinha um compromisso de trabalho por um determinado período de tempo e que tinha terminado esse compromisso. E esse trabalho de materialização para o espírito é trabalho estivador, é trabalho pesado. Então, desgastante, sofrido, não só para o espírito, como também para o médium de efeitos físicos. E tem, inclusive, risco de vida. Não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito. Nessa última reunião, Kate King corta mechas do cabelo, corta pedaço do tecido do seu vestido e dá de presente para os seus amigos na reunião. Enfim, com todas essas provas indiscutíveis, evidentes, quando Crookes comunica a
realidade indiscutível do mundo espiritual, a Real Academia de Ciências não aceita e proíbe que o seu trabalho seja publicado e cria obstáculos e quer forçar William Crookes a desdizer ou não dizer o resultado das suas experiências, né? Mas, então, é uma parte da doutrina que nos ajuda, que forma nossa fé em relação à continuidade da vida. Podemos passar adiante. Então, nós aprendemos com Kardec, na codificação, que a morte do corpo não causa sofrimento para a alma. Tudo em função do grau evolutivo do espírito. É o denominador comum da nossa lição de hoje. Tudo em função do conhecimento que temos ou não, do apego ou desapego que temos ou não. Mas, via de regra, na maior parte das vezes, o corpo sofre mais durante a vida do que na morte. A morte promove o desprendimento do corpo, da alma daquele corpo. É o processo que rompe os laços que mantinham essa união. Aprendemos com André Luiz, nos livros que já estudamos, que esse desprendimento é gradual. É supervisionado por uma equipe espiritual responsável por esse trabalho. Da mesma forma que quando nós vamos ter um bebezinho no hospital, existe médico, existe enfermeira, existe parteira. No plano espiritual, com mais eficiência, com mais razão, existem equipes espirituais. Quer nós enxerguemos ou não, quer nós acreditemos ou não, eles estão ali para nos ajudar, porque é a tarefa deles, nos ajudar nesse desprendimento. Que será mais simples ou mais complicado, mais rápido ou mais lento, de acordo com a minha realidade individual, né? Para umas pessoas é muito fácil morrer, morre feito um passarinho, para outras pessoas é tão difícil, como nós vimos na aula com o Manuel, né? Muito sofrimento, muito desconforto, muita dor, e o espírito não parte. Por quê? São as tramas espirituais. Nós sempre colhemos aquilo que plantamos nessa ou em outras vidas. Então, essa circunstância de tempo e condição do nosso desencarne está diretamente relacionado com a causa. O efeito está aí na morte difícil, nos mostrando que existe uma causa complicada no passado, né? Então, tudo sempre diretamente relacionado com o nosso grau evolutivo. Podemos passar adiante. Então, resumindo, a morte não existe, é apenas a destruição do corpo material. Os elementos que constituíam aquele corpo retornam ao laboratório maior, ao laboratório universal. Isso nós vimos também quando estudamos a aula dos fluidos, né? A morte se caracteriza pela cessação da vida orgânica. Manuel fez comentários muito adequados em relação a esse item, né? Mostrando o que é a morte orgânica propriamente dita, quando é que termina mesmo a vida. Às vezes o coração está batendo, mas já houve a morte cerebral, o espírito já partiu, já se desligou. Aquele momento em que ele disse que é adequado para a doação de órgãos, né? Então, no momento do desencarne, o espírito sai envolvido pelo seu perispírito e adentra nessa dimensão espiritual e dá continuidade à sua caminhada evolutiva.
Então, nós entendemos que o processo de desencarne é um processo natural como o do encarnar. Trabalho muito delicado, também isso nós já estudamos com André Luiz, tanto no momento da encarnação como da desencarnação. Ele nos explica com detalhes como é esse processo todo. Eu tenho certeza que vocês ainda se lembram disso. Podemos passar adiante. Então, resumindo aquilo que a gente falou até agora, o que é que sucede com a alma no instante da morte? Quando encarnado, o espírito se acha preso ao seu corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Então, também na aula de perispírito que já tivemos, nós sabemos que o perispírito, o corpo perispiritual, é aquele agente de ligação, aquele agente intermediário entre matéria e espírito, entre o corpo material e o corpo espiritual. Porque, não sei se vocês se lembram, quando nós damos nessa aula, a gente comparou espírito e matéria com a água e azeite, que não se misturam. Então, é indispensável, é necessário que haja esse corpo intermediário, esse corpo energético intermediário, para levar as impressões do corpo para o espírito e para transmitir as impressões do espírito para o corpo. Né? A morte é a destruição apenas do corpo físico e não do corpo espiritual. Apenas na morte acontece só essa separação do espírito, centelha divina, ser inteligente, do seu instrumento de trabalho, o corpo físico, que estava sendo utilizado aqui na dimensão material da vida orgânica. Né? Podemos passar adiante. Também já estudamos, especialmente com André Luiz, veja que as leituras de André Luiz têm sido importantes, né? De uma forma agradável, leve, bonita, comovente, nós vamos entendendo, vamos levantando o véu desse mistério relativo à vida espiritual. Ele nos explica que no desencarne nós passamos por diversas fases, né? E para muitos espíritos, o desencarnar é um processo semelhante ao despertar, ao acordar. Então, para alguns espíritos, isso acontece com a mesma naturalidade que acontece conosco quando acordamos de manhã após uma noite de sono. Né? Muitas vezes, quando a gente acorda, quando a gente abre o olho, a gente tem que parar uma fração de segundo para conscientizar de onde é que a gente está, que dia é hoje, o que é que eu tenho que fazer hoje, etc. Né? Para botar o pé no chão para começar a vida. Se no dia a dia da nossa experiência da vida material isso acontece, imagine vocês com que intensidade muito maior não vai acontecer na hora do despertar do espírito na dimensão espiritual. Existem laços energéticos, perispirituais, ligando o espírito ao corpo. Esses laços em alguns casos, são rompidos com violência, no caso de acidentes e mortes violentas de modo geral, e em outros casos, em vez de rompidos com violência, são desatados harmoniosamente, tranquilamente, na sequência necessária para o bom andamento daquele processo. Tudo isso em função do merecimento do espírito, né? Mas nós aprendemos com André Luiz que dos nossos centros de força, 3 são especialmente importantes na hora do desencarne. O gástrico, que fica na altura do nosso estômago, vocês estão lembrados, também chamado de solar, chakra solar, o centro de força solar, que é o que comanda o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso, nós sabemos, já estudamos isso em aula anterior, é o que comanda os demais sistemas do nosso corpo.
o sistema respiratório, o sistema cardíaco, enfim, todos os importantes sistemas do nosso universo biológico, né? Então, desligando esse, nós já estamos indiretamente interferindo no funcionamento do cérebro, do coração, do pulmão, já é o primeiro degrau para esse desligamento. O segundo centro de força, vejam aí a sequência da importância, é o nosso cardíaco, que regula não só o nosso aparelho cardiocirculatório, mas especialmente as nossas emoções, nos preparando para essa transição. E o terceiro, o mais importante de todos, é o coronário, que nós também conhecemos como morada do espírito, porque é através desse ponto que o espírito comanda o seu corpo. Então, cortado essa ligação, o espírito já se afasta daquele corpo. Então, na morte natural, eu disse ainda há pouco, é um processo de desatar paulatinamente esses laços de cada centro de força, promovendo assim a libertação do espírito. No caso das mortes violentas, é um rompimento imprevisto, claro que aí vai gerar mais desconforto para o espírito que está passando por essa experiência. Podemos seguir adiante. Essa perturbação vai variar de acordo com o tipo de morte, vai desencadear um impacto diferente. Aí, então, a gente pensa, quem morre por velhice ou por doença prolongada, assistido por médicos no hospital, vai ter um ritmo completamente diferente de quem morre numa experiência de homicídio, de suicídio, de desastre, de modo geral, de calamidades, né? Nas torturas, nos abortos. Voltando à aula do Manuel, a gente precisa pensar com muito carinho, com muito respeito nesse fato. O espírito que foi abortado, que veio desejando reencarnar e dar continuidade à sua trajetória evolutiva, que veio com esperanças, que veio com sonhos, que tinha metas, quando se vê violentamente retirado do corpo, o que ele sente? Ele fica feliz? Claro que não. E muito provavelmente vai se transformar num inimigo, porque se sente desrespeitado, se sente lesado nos seus sonhos, nos seus projetos, e etc. Então, eu quis fazer essa pausa maior aí no aborto, para voltar à aula do Manuel, que quando ele lembrou que a nossa lei, do nosso Código Civil, permite aborto em casos de estupro. Mas, à luz da doutrina espírita, a gente pensa diferente. Porque se eu estou passando por essa experiência terrível, dolorosa, de um estupro, e a causa não está aqui hoje, a causa está lá atrás. Acaso não existe. Então, eu tenho ligações específicas com o estuprador e com o espírito que está aí nesse projeto de reencarne. Se existe violência, desrespeito e desamor no passado, vocês acham que se eu concordar em me submeter a esse aborto legal, eu estou minimizando
o desamor do passado? Claro que não. Então, o que a doutrina nos aconselha, nos sugere, nos pede para pensar, não só em experiência nossa, mas para podermos transmitir esse conhecimento para outras pessoas, é que o quadro é de dor, é de sofrimento, é de violência, é de desrespeito, é de desamor. Não é solução colocar mais violência no quadro. Então, o que a doutrina nos pede é que nós aceitemos com resignação aquela prova difícil, permitamos que aquele processo de reencarne aconteça, e como disse o Manuel, a gente não precisa ficar com o bebezinho, a gente pode dar para adoção. Aí, a nossa falta de passado vai ficar minimizada, neutralizada pelo ato de amor, de respeito à vida que nós tivemos. É uma lição difícil, não estou dizendo que é fácil, mas é a melhor solução. Não no aqui, no agora, mas para o futuro, considerando que a verdadeira vida é a vida espiritual, é a nossa vida, são as nossas vidas futuras, né? Então, não só em relação ao aborto, mas em todas as dificuldades, em todos os obstáculos que nós temos na vida, não podemos nos esquecer que por trás desse problema, dessa dificuldade, dessa dor, existe um comprometimento espiritual. E esta oportunidade de trabalho que a misericórdia do Pai está colocando na nossa vida agora, em função do nosso livre-arbítrio, poderá ser bem usada ou mal usada, né? Então, precisamos estar muito atentos em relação às escolhas, às decisões que fazemos, porque isso altera não só a nossa vivência atual, como principalmente as nossas vivências futuras, né? Bom, eutanásia... Está estourado no tempo, tá? É bem? Nós estamos já estourados no tempo. Ixi. Bom, então vamos rapidamente lembrar o que é que a equipe Verdade nos ensina. Quais são as diretrizes que nos traçam para a nossa caminhada? Caminheiros da vida eterna que somos. Indispensável que aprendamos a amar. Indispensável que busquemos conhecimento. O amai-vos e instruí-vos deve ser o nosso lema de vida no dia a dia. Devemos buscar experiências iluminativas. Não podemos esquecer que estudando nós crescemos, estudando nós aprendemos a amar. Estudando nós estamos nos preparando melhor para o futuro, para a vida, não só na dimensão material, como na dimensão espiritual. Sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita é a grande mestra, é a grande educadora, que vai ampliar os nossos horizontes e com essa metodologia fantástica, científica, luminosa, íncita no trabalho de Kardec, será o melhor recurso para o nosso crescimento espiritual, para garantir o nosso sucesso espiritual. Então, sem querer ser repetitiva, precisamos estar atentos para abrir espaço na nossa vida para o estudo, para buscar conhecimentos novos, enriquecer a nossa bagagem espiritual. Para hoje e para o futuro, porque a vida prossegue, né? O seguinte, encerrando, numa visão panorâmica, a gente, nessa aula, aprendeu, recordou, na verdade, porque é tudo coisa que a gente já sabia, esse processo de transição individual,
no nosso desencarne, da vida atual ou futuras, vai estar diretamente relacionado com o conhecimento que temos. O conhecimento que temos ou não temos vai fazer com que aquele processo seja mais rápido ou mais demorado, mais complicado ou mais simples. Vai atuar, interferir diretamente no processo do desencarne em si, como no gênero de morte, né? Então, é indiscutível a importância do preparo prévio. E para fazermos esse preparo prévio, temos que buscar conhecimento. E a bibliografia espírita é riquíssima. Nós já citamos ainda há pouco O Céu e o Inferno, já citamos André Luiz, e há, como também lembramos, um material significativo, respeitável na nossa apostila, e é compromisso nosso, conosco mesmos, de buscar esse conhecimento. Então, encerrando com uma gravação bonito, para a gente guardar no nosso coração, passa para o seguinte, Aninha. Devemos cuidar do corpo humano como se fôssemos viver eternamente, e do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Frase de irmã. Desculpe estourar no tempo. Bom, então nós vamos encerrando mais esse estudo. Agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe do plano espiritual aqui, que nos inspira, que nos sustenta. Abençoa, Mestre Jesus, a nossa caminhada evolutiva. Dai-nos disciplina, determinação e força de vontade para que nós continuemos firmes no nosso propósito de nos melhorar. Envolve a cada um de nós com seu manto de amor, reequilibrando os nossos centros de força, trazendo paz, alegria e harmonia a cada um de nós. Obrigada, Mestre Jesus, por mais esse encontro, que nós possamos estar juntos na próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Graças a Deus.